Olá pessoal, vamos dar início a mais um vídeo aula e o nosso tema de hoje é Alagoas, o estado em que vivemos. A história de Alagoas ela se inicia muito antes do descobrimento do Brasil pelos portugueses, porque aqui no nosso território, no atual território do estado de Alagoas, eram povoadas pelos índios caetés. E a costa do atual estado de Alagoas, ou seja, a parte banhada pelo mar, é, ela era reconhecida desde as primeiras expedições portuguesas, vocês vão ver nos próximos assuntos de história, porque algumas nacionalidades, alguns países vinham até o Brasil justamente para o escambo do pau-brasil, ou seja, eles vinham para pegar pau-brasil para levar para suas terras. E quando o Brasil foi instituído em sistema de capitanias hereditárias, isso no ano de 1534, o estado de Alagoas, as terras do estado de Alagoas pertenciam à capitania de Pernambuco, como vocês estão vendo aí. E as margens do Rio São Francisco, que é o rio que abastece a maior parte do estado de Alagoas com água, foi fundada a cidade de Penedo, a Vila de Penedo, na verdade, que é a cidade mais antiga de Alagoas. E existem duas vertentes para a possível data da fundação dessa vila. A primeira que foi em 1545, pelo donatário Duarte Coelho Pereira, que incentivou a fundação de engenhos na região. A outra vertente foi entre 1560 e 1565, quando Duarte Coelho de Albuquerque, se pode observar que os nomes são parecidos, e seus irmãos eles atingiram o Rio São Francisco, dando origem ao povoado. Então, essas duas vertentes. Sendo 1545 ou 1560 a 1565, Penedo continua sendo ainda a cidade mais antiga do Brasil. Desculpa, de Alagoas. E foi justamente em Penedo, justamente no Rio de São Francisco, que aconteceu o naufrágio da nau Nossa Senhora da Ajuda. E com essa nau, que foi? O barco afundou, o navio afundou, e com isso houve o massacre de todos os sobreviventes. Morreram quase muitos, e os sobreviventes eles foram massacrados pelos índios caetés. E entre eles estava justamente o bispo Dom Pedro Fernandes Sardinha. E pelo fato dos índios caetés exterminarem os sobreviventes, o que aconteceu? A corte portuguesa, a coroa portuguesa, mandou exterminar todos os índios caetés, certo? Claro que sempre sobrevive alguns, mas a intenção foi matar todos os índios caetés por conta do massacre que aconteceu com os sobreviventes. No século XVII, que vai de 1601 a 1700, além da lavoura da cana-de-açúcar, aqui na região do estado de Alagoas, ela se destacava pela farinha de mandioca, pelo o tabaco, a criação de gado e o peixe seco, né? Que era consumidos aqui mesmo na capitania de Pernambuco, que era a capitania que pertencia ao estado de Alagoas. Durante as invasões holandesas, que ocorreram de 1630 a 1554, o litoral do estado de Alagoas, das terras do estado de Alagoas, começou a ter violentos combates. Enquanto isso, lá no interior do estado, os engenhos se multiplicavam, ou na verdade os quilombos se multiplicavam, porque eles fugiam dos engenhos que vinham de Pernambuco e da Bahia. Eles iam justamente para esses quilombos que estavam crescendo. Né? Estava aí as invasões holandesas, as guerras, e os quilombos com essas guerras iam se multiplicando. Palmares é o quilombo mais famoso do Brasil. Ele chegou a contar com 20 mil pessoas no seu apogeu, ou seja, quando tinha o maior número de pessoas. Né? Tá aí 2 quilombos. E Zumbi dos Palmares, que é o maior líder dos quilombos, principalmente o quilombo dos Palmares. Em 1711, o que aconteceu? Alagoas passou a ser uma comarca,
seja, passou a ter um juiz que iria comandar as ordens aqui no estado. Não era um estado, passou a ser uma comarca. Isso no ano de 1711. E no ano de 1817, em consequência da Revolução Pernambucana, que será um próximo assunto, a gente vai falar mais detalhadamente, Alagoas se tornou-se independente da capitania de Pernambuco, ou seja, ela passou a ser uma capitania independente. E quando foi que isso aconteceu? Com o decreto no dia 16 de setembro de 1817. Então, a partir daquela data, Alagoas deixou de pertencer a Pernambuco e passou a ser uma capitania independente. O seu primeiro governador, ou seja, como Alagoas passou a ser uma capitania independente, ela passaria a ter um governador. E o primeiro governador foi Sebastião Francisco de Melo e Povas. Só que ele não assumiu na data logo após a emancipação. Quem assumiu foi José Inácio Borges, que é esse homem que vocês estão vendo ao lado, que ele era um militar. E Sebastião Francisco de Melo e Povas só veio assumir no dia 22 de janeiro de 1819, né? Um ano e meio mais ou menos depois. Né? A lei provincial de 9 de dezembro de 1839 transferiu a capital da província da cidade de Alagoas, hoje Marechal Deodoro, para a vila de Maceió, então elevada à cidade. Ou seja, Marechal Deodoro, a atual cidade de Marechal Deodoro, que tinha o nome de província da cidade de Alagoas, ela foi a primeira capital de Alagoas, da província de Alagoas. Não esqueça. Então, Marechal Deodoro foi a primeira capital de Alagoas. E no ano de 1839, exatamente no dia 9 de dezembro, Marechal Deodoro, que não era Marechal Deodoro, o nome era província da cidade de Alagoas, deixou de ser a capital e quem passou a ser a capital? A cidade de Maceió. Certo? Tá aí. Nós temos aí 3 fotos. Essa primeira aí é Marechal Deodoro e as outras 2 são justamente a cidade de Maceió, uma foto bem antiga. Certo? A primeira Constituição do nosso estado, ela foi assinada no dia 11 de junho de 1891. Naquele período, justamente no período da pós-proclamação da República, que também é um assunto subsequente da gente. E os 2 primeiros, interessante, os 2 primeiros presidentes do Brasil, da República Federativa do Brasil, eles eram alagoanos, eles nasceram aqui no estado de Alagoas. Quais foram eles? Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. O nome deles é Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Por que Marechal? Porque é justamente a profissão deles. Eles eram militares e eram marechais. Certo? Então, diante disso, vocês vão fazer a leitura, com certeza depois, para fazer o exercício. E vocês vão fazer essas questões. Nós temos aí a primeira questão, não vou fazer leitura para não perder muito tempo. O segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. E o oitavo vai ser justamente essa cruzadinha, onde vocês têm aí os enigmas, por exemplo, estado onde moramos. Você vai ver a letra A e vai colocar o nome do estado onde moramos. Letra B, fui a primeira capital de Alagoas. Aí você vai colocar o nome da primeira capital de Alagoas, entendeu? E assim, da letra A até a letra G, ok? Então, tá aí a nossa aulinha. É uma boa aula para vocês, um bom exercício e, na dúvida, é só entrar em contato conosco, ok? Tchau, tchau.